Desculpa interromper aqui seu ensaio, João. Tá desculpado, mas Tudo espero que bem? seja por uma boa razão, né? Eu posso pegar aqui a Pode, cadeirinha? puxa, põe aqui pertinho. Vou continuar aqui sentado, que é um dos lugares que eu mais gosto. É o seguinte, Diga tô lá. vendo você aqui tocando bateria, né, um instrumento. É isso que faz um músico? Ele toca instrumentos? Eu acho que a principal parte, o que mais preenche o ofício e a personalidade, né, a emoção do músico é tocar o seu instrumento. Acho que tudo começa com essa relação. Eu, por exemplo, comecei a me interessar por bateria, eu tinha 3 ou 4 anos e eu cheguei perto do instrumento, gostei muito da sensação acústica que você tem perto do instrumento, e aí eu entrei dentro do bumbo e deitei ali e fiquei dormindo ali dentro. Eu dormi enquanto o cara estava tocando. Tudo bem que não era um show de heavy metal, né? Professor, o matemático ele faz o quê? Ele inventa coisas e descobre coisas. O matemático trabalha com equações, com objetos geométricos, superfícies. Ele estuda, inventa e descobre formas que são usadas depois em estudos envolvendo fenômenos aplicados, envolvendo a natureza, processos de otimização de resultados, estratégias de jogos. A música, ela é matemática, a música ajuda você a compreender várias outras coisas. A música alimenta, a música educa, a música... poxa vida, né? É até difícil sintetizar, assim, a música faz muito pelas pessoas, né? Tem até uma frase do Shakespeare interessante que dizia: não confie numa pessoa cujo coração está fechado para a música. Eu tô vendo todos esses objetos aqui. Para que serve tudo isso, professor? Cada um deles está associado a algum ramo da matemática. Esse que está aqui atrás de você, esses pratos, quando nós tocamos esses pratos, eles modulam a disposição da serragem que está aqui em cima. É um fenômeno de estudo de propagação de ondas. É uma área assim, ampla dentro da matemática e também elas podem ser aplicadas. Quando você aplica a propagação de ondas, você pode estudar problemas de som, engenharia de sonorização, propagação de ondas do mar, o estudo do balanço de uma plataforma de petróleo. Bom, João, você não teve muita escapatória, né? Filho de músicos, né? Isso já tá no sangue? Eu acho que a paixão por música, alguma facilidade que você possa ter, possa vir a ter praticando algum instrumento, talvez seja genética, como outras características. Mas uma coisa interessante na casa de músicos, que é frequente, é o fato das crianças poderem conviver com música livremente desde pequenininho, né? É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. Professor, eu tô vendo aqui todas essas equações, essas fórmulas, parece tudo muito complexo, muito complicado. O que é legal na matemática? Então, matemática é legal. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui nesses jogos. Você vai andando devagar e vai tornando os problemas mais desafiadores, mais complicados e vai resolvendo os problemas. Você lembra daquele joguinho chamado Jogo da Velha que você jogava quando era bem criancinha? Sei. Então, você pode fazer um Jogo da Velha muito mais interessante, tridimensional. Esse jogo existe em computadores, mas aqui tem um modelo concreto. A ideia é jogar para fazer 3 em seguida Da mesma cor. da mesma cor. Só que vale você fazer os 3 em seguida na vertical, na horizontal, em diagonal. É um jogo da velha tridimensional. Isso. Tá. O interessante é que para esse jogo, como para aquele que você jogava quando era criança, é fácil descobrir uma estratégia vencedora. Eu lembro que tinha umas estratégias Isso. naquele. Aqui eu consigo ter uma estratégia vencedora e ganhar sempre que eu jogar, se eu for o primeiro jogador. Tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro. Tá. A pergunta desafiadora é uma estratégia vencedora para esse jogo que é 4x4. E o legal de matemática é que a gente consegue crescer dentro da ciência e evoluir passo a passo. Você resolve aquele jogo da velha de criancinha quando você é criancinha. Depois você vem para esse 3D aqui, que é mais ou menos, e você consegue resolver. E aí você vem para esse, que é extremamente complexo. desafiador, e você consegue resolver também. Uma outra maneira de responder sua pergunta inicial, o que faz um matemático, é dizer que um matemático resolve problemas.
Um matemático que está trabalhando numa empresa de logística, desenvolvendo estratégias para melhorar o sistema de distribuição daquela empresa, ele também vai complicando o problema pouco a pouco, e os problemas vão ficando mais desafiadores, mais difíceis, mas ele vai conseguindo resolver passo a passo. Os matemáticos estudam crescimento de populações. Quando ocorre uma epidemia dentro de uma população, é possível prever completamente como é que ela vai evoluir, o número de pessoas infectadas, como é que isso vai se avançar no tempo. E é legal também, essa é outra coisa fascinante da matemática, que esses mesmos modelos eles acabam sendo aplicados em várias coisas. O modelo que explica a propagação de uma epidemia num grupo, ele também explica o crescimento da população desse grupo, ele explica a propagação de um boato dentro de um grupo. Como é que uma notícia se espalha na internet? É a mesma maneira como se espalha um vírus na sociedade. Como que a matemática é ligada com a música? Você consegue entender a matemática, por exemplo, quando você tem que explicar os compassos para uma criança. Se você pega o bumbo num 2x4, por exemplo, que é a contagem que você conta 1, 2, 1, 2. Você está aqui 1, 2, 1, 2. Você já educa, você já parametriza, você já começa a gerar parâmetros para uma coisa que é completamente subjetiva, né? E você dobra, você está aqui no bumbo fazendo isso e por outro lado você está na mão. Tem a figura, né? Você desenha na partitura as figuras todas, né? Isso é muito interessante, mexe com o aspecto emocional, deixa as pessoas mais inteligentes, né? E tem um aspecto muito interessante de todo o lado lúdico da música mesmo, né? A música eu acho fundamental na formação do ser humano mesmo que depois ele não vá trabalhar com isso é secundário. E no seu dia a dia, você, João? Eu comecei tocando bateria muito cedo. Eu comecei tocando profissionalmente com 11 anos de idade. E aí eu trabalhei durante muitos anos com isso. Depois de 15 anos tocando bateria, né, você percebe que a música pode se manifestar de outras maneiras. Você pode fazer música tocando a bateria, você pode fazer música também tocando outros instrumentos, né? Você pode ter um papel dentro da música que é como se fosse o parteiro, né, da música, que é o engenheiro de som que está ali documentando tudo. Você pode trabalhar na composição, você pode trabalhar como um diretor que é especializado ou está fazendo um determinado documentário ligado à música. Você pode servir a música de diversas maneiras. Professor, o matemático ele pode trabalhar onde? Como que é o mercado? Ele é um mercado muito amplo, desde o ensino de criancinhas até o ensino do trabalho com adultos. A outra área é a pesquisa acadêmica, onde as pessoas estão envolvidas em universidades, em institutos de pesquisa ou em empresas. Atualmente, uma área que absorve muitos profissionais de matemática e de área de exatas em geral é o mercado financeiro. Que outras características que tem que ter para ser um bom músico, um músico de verdade profissional? Sem querer ser muito romântico, a coisa que eu acho mais importante, na minha visão, é que a pessoa realmente ame música. Agora, um conselho profissional, pratique. Se você é músico, você tem que praticar todo dia. Isso aqui é uma mesa de som, né? E na verdade, você vê muitos botões, mas essencialmente é um módulo que se repete várias vezes. As pessoas confundem um pouco, o que é natural, a beleza da música para a realidade dos fatos. A maior parte do tempo você carrega pedra mesmo. Agora, o negócio de música ligado a você fabricar um disco de um artista e botar numa loja, esse business ele foi substituído, ele foi ampliado. Hoje o campo é muito maior mesmo. E a formação, professor? Que formação que tem que ter para ser um matemático? Tipicamente você faz uma graduação que chama matemática e que se divide essencialmente entre bacharelados e licenciaturas. E para ser um músico profissional, tem que necessariamente ter uma formação, um curso superior ou não? Você não deve encarar o estudo de música como uma etapa que você tem que cumprir para colocar um canudo na sua parede. Você estuda música para você conseguir transmitir
as suas emoções, poder expressar artisticamente o que você sente com mais facilidade.